Olá, bom dia. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso programa Gospel Conversation. E nesta manhã de quarta-feira nós temos um tema que é bastante sugestivo e que vai nos ajudar a conceber conhecimentos a respeito do assunto. Assunto este que é o Evangelho no século XXI. Para começar a explicar sobre aquilo que é a nossa temática, eu tenho uma questão de partida que é: o que é o Evangelho? A Bíblia vai nos dizer em João 3:1 que, por intermédio de João Batista, ela vai nos dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O Evangelho é basicamente a retratar sobre o amor. Amor este que Deus simplesmente não nos deixou como mandamento, mas nos mostrou dando-se ou doando seu Filho unigênito para que morresse por intermédio desta morte absorvermos ou recebermos a salvação. E temos uma outra questão que é, num olhar particular, esta questão é para todos nós, cada um de nós vai responder. Num olhar particular, como caracterizaríamos o século XXI? Bem, eu poderia começar a dizer que o século XXI pode ser conotado como a era da evolução, onde a expansão tecnológica tem tomado grande assentamento na vida humana. E neste tempo existe aqui um paradoxo que vamos compreender, que é tomado a liberdade como libertinagem. E o século XXI tem apresentado as suas facetas. O século XXI tem sido o século com maior apresentação daquilo que é o caráter humano de uma forma destruidora. Por quê? Porque é neste século onde a gente vai visualizar que, ao longo do desenvolvimento que as tecnologias têm apresentado ao homem, o homem, ao invés de apresentar uma melhoria naquilo que é a sua conduta, parece que o homem tem desvinculado para aquilo que é a sua autodestruição. E temos ainda uma questão que é, mediante a realidade deste século, o que comentaria a respeito do Evangelho de Cristo neste período? A Bíblia nos tem apresentado que o Evangelho é a apresentação do reino de Deus, mas de doravante, neste século, o homem tem totalmente levado o Evangelho não simplesmente para o lado correto, ou seja, alguns não têm apresentado o Evangelho da forma correta. E a Bíblia nos advém antes a dizer que haveriam falsos profetas, ou seja, haveriam pessoas que levariam o Evangelho para os seus próprios fins, mas o Evangelho não é para o nosso próprio fim. O Evangelho é para apresentarmos às pessoas aquilo que é a perspectiva de Deus para a humanidade, que é o homem viver de acordo à vontade de Deus para uma relação saudável entre o homem e o Criador. O que mudou? Ou o que poderíamos perguntar sobre o que mudou, os homens ou o Evangelho? A resposta é bem simples. Somos nós, os homens, que mudamos, porque a palavra de Deus nos mostra que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas nós, os homens, temos mudado, ou seja, nós, os homens, temos desvinculado daquilo que é o princípio de Deus estabelecido para nós e temos feito das nossas vontades aquilo que é o princípio para nossas vidas. A Bíblia nos diz em Mateus 24, no seu versículo 12 ao 13, que a maldade se multiplicaria e o amor de muitos iria se esfriar. Nisto podemos compreender que não estou a afirmar que é neste século XXI que é o final de todos os tempos, porque a própria Bíblia nos advém de que só o Senhor sabe o momento, a hora e o dia em que Ele virá. Então, neste período que é o século XXI, nós podemos ver que está próximo a vinda do Senhor, mas, como disse de princípio, que só o Senhor sabe mesmo a hora em que Ele virá. Mas podemos compreender nisso porque, em volta ao desenvolvimento deste século, que o homem tem tomado atitudes e tem caminhado de forma assustadora, porque hoje o amor ela é baseada naquilo que é como se fosse uma permuta, eu dou para receber. Mas Cristo nos advém que o amor é doar, por isso Deus nos deu
Deus deu o seu filho, mas ainda assim Deus não esperava do homem uma resposta, ou seja, algo em troca, mas ele deu porque era a essência de Deus, o amor, é a essência de Deus, o amor para com a humanidade. Então, o evangelho no século XXI hoje tem tomado um caminho, para alguns tem levado o evangelho como comércio, ou seja, alguns dos falsos profetas que professam no nome de Cristo aquilo que não é o princípio de Cristo para ganharem fundos, para adquirirem fundos, ou seja, tem levado a base do evangelho para, por detrás, conseguirem obter alguns fins para si mesmo. O que Deus condena essa prática na sua palavra, o que Deus condena estas pessoas, a Bíblia vai provar que estas pessoas terão o fim segundo o seu desenvolvimento na terra, ou seja, serão julgados por aquilo que eles têm feito, por usarem o nome do Senhor Jesus para aquilo que não é o princípio da obra de Cristo, a obra do Evangelho. E, de uma maneira resumida, vamos concluir que neste século XXI, embora temos visto aquilo que é o desenvolvimento do mesmo, ainda existem sim verdadeiros servos de Deus, verdadeiras pessoas que levam o Evangelho de Cristo avante. Tenhamos cuidado naquilo que a gente vai absorver. Antes mesmo, ainda no século XXI, havia na sua inserção daquilo que era o desenvolvimento tecnológico e o surgimento das redes sociais em massa, que muitos tinham como opinião de que as redes sociais eram coisas que não deveriam ser usadas para o engajamento daquilo que é o Evangelho. Mas hoje, né, por conta de uma situação que foi a Covid-19, nós podemos perceber que não só aqueles que usaram de forma primária, mas todos nós passamos a ter mais contato com estas vias de impulso para a transmissão, seja de informação, seja de trabalho e muito mais, que podemos utilizar todo o avanço tecnológico que o homem pode desenvolver, não para o mal, mas sim para aquilo que é o bem. E nós temos usado hoje, né, como o nosso canal é virtual, temos usado este mecanismo, esta ferramenta, para levar a palavra de Deus a todos vocês. E, concluindo, né, nós podemos dizer que o século XXI é o século que o homem poderia ter tomado maior oportunidade para aquilo que é a sua comunhão com Deus. Mas, ainda assim, como tem sido abortado o propósito de Deus por intermédio da ação do maligno na vida do homem, ele tem elevado o homem a levar aquilo que é o avanço tecnológico deste século para a destruição do homem, mas de uma maneira sorrateira que o homem não consegue perceber que está a ser levado para a sua destruição pelo seu modo como temos adotado a nossa vivência dia a dia. Por aqui ficamos. Este tema terá continuidade ao longo de outras abordagens, outros episódios do nosso programa, e gostaríamos que você continuasse ligado a acompanhar o nosso canal. Quem ainda não segue, ainda não está inscrito, que subscreva o nosso canal, que siga, compartilhe esta mensagem. E para nossos colegas que também têm canais virtuais, nós temos materiais à disposição como estes que estão aqui, microfones lapelas, para dar um novo engajamento naquilo que é o vosso trabalho, e a todos os nossos telespectadores que continuem ligados a seguirem o nosso canal. Estamos juntos, até a próxima de mais um novo programa ou de um lançamento de uma nova captação do programa. Continuem ligados, estamos aqui porque o programa é vosso e nosso, o Gospel Conversation.